Como cobrar por hora. Um dos maiores desafios, como cobrar. A Glaucia falou, verdade. Olha, eu vou falar pra vocês que isso foi minha dúvida. Acho que essa dúvida sempre me perseguiu, porque por mais que a gente tá um tempo no mercado, é aquela coisa, né? Cada profissional faz de um jeito. Tem gente que fala que cobra por metro quadrado e dá tudo certo. E muita gente fala de cobrar por hora. E aí a gente vai analisando e vendo que funciona, né? E a minha experiência com isso, gente, já falando um pouquinho, né, do porquê que eu cheguei nessa conclusão, né, de que cobrar por hora era melhor, é que assim, primeiro que eu acho assim, ó, veja se vocês concordam comigo, por metro quadrado, que é o que quase todo mundo faz, a gente fica numa situação que é meio até injusto muitas vezes, não só para nós, né, que é o pior, porque a gente paga muitas vezes para trabalhar se a gente não prestar atenção, mas para o cliente também, principalmente o cliente que tem um imóvel grande. Porque daí, quando a gente faz a conta por metro, a gente está levando em consideração o tamanho do imóvel dele, apenas, né? Aí, por exemplo, você estipula lá, R$70 o metro, projeto de interiores, né? 35, 45, um de arquitetura. Tá, mas se a pessoa tiver uma casa de 100 metros, vai ficar um valor. Se ela tiver uma de 400, já fica muito maior. Percebe? E ao mesmo tempo, para nós, o mesmo tempo que a gente leva, ó, fazendo uma comparação, para fazer um projeto de um apartamento de... Agora tem esses apartamentos estúdios pequenininhos, né? Dá para fazer uma análise bem assim, fácil para vocês entenderem já. Ó, presta atenção. Você vai pegar uma sala, vamos comparar um apartamento estúdio de 35 metros para uma sala de 35 metros. O que dá mais trabalho? Percebe? Eu acho que é o apartamento, porque o apartamento você vai ter mais ambientes para detalhar, entre mais complexidade, porque, por exemplo, você tem uma cozinha para detalhar, piso, revestimento, pedra, metais, iluminação, toda a infra, aí você tem quarto, aí você tem uma área de serviço, uma sacada de repente, um banheiro. Agora numa sala não, né? Até essa parte de acabamento fica bem mais reduzida, é mais decoração. Então você vai trabalhar menos tempo, só que a metragem é a mesma. Então não é justo, né? Na verdade, assim, se você cobrar por metro, às vezes você pode estar sendo injustiçado nessa história e tá pagando para trabalhar, ou tá cobrando muito a mais do cliente, né? Tem uma outra forma que algumas pessoas fazem também, que é por porcentagem da obra. Então, assim, eu acho que todas essas outras que eu falei, metro quadrado ou porcentagem da obra, é legal para ter uma referência. Até porque, como é uma prática do mercado, para a gente poder, de repente, aquele cliente que já veio com esses valores em mente, a gente conseguir comparar para ele entender melhor. Então, por exemplo, porcentagem de obra, né? Fala-se, se você fizer pesquisas aí, por exemplo, o CAL, né? O próprio CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, fala aí de 10% do valor da obra, né? Que deveria custar em nosso projeto. E aí a gente fica assim, meu Deus, mas espera aí, uma casa de... Né, faz as contas, quanto custa o projeto de uma casa aí nos 250, 300 metros quadrados, que fica aí seus 600, 700, 800 mil. Aí a hora que você transforma isso em 10%, é um valor assim que você fala, não, o cliente não vai fechar isso nunca, e realmente, né? Então assim, fica muito fora do que é realmente, né? Agora, por hora, por que eu falo por hora? Né? Por que eu cheguei nessa conclusão? Porque é a única forma que você realmente está colocando o seu custo pessoal, né? Então assim, você vai considerar a sua hora é o valor que você gasta, né? Então você, na estrutura que você tem hoje, se você tem um escritório, qual que é o seu valor de despesa com esse escritório? Se você tem uma equipe, o quanto você gasta com os salários da sua equipe? Se você tem, enfim, né, uma licença de software, todos os custos mesmo. Então você vai discriminar isso e fazer uma análise, né, e em comparação você vai conseguir fazer como? Sempre fazendo uma análise do quanto tempo você leva para desenvolver cada tipo de projeto. E aí, é lógico, isso leva um tempo para você pegar esse jeito, mas depois que você faz, também não precisa ser nada exato, né? Porque também tem muita, assim, às vezes um cliente demora um pouco mais o processo do que o outro e entra em alguns pontos cegos que a gente não consegue prever tão exato. Mas o importante é a gente ter uma boa média, tá? A gente acha que não precisa também ser tão neurótico assim
com isso, porque às vezes vai ter clientes que você vai estipular lá um número de horas para o tipo de projeto dele. Vamos supor, você já fez alguns apartamentos, né? Um projeto de apartamento de interiores, vamos supor, um AP de 75 metros, tá? Um AP de 2, 3 quartos. Aí você imagina lá, lembra, resgata das vezes que você fez, quanto tempo? Você demorou uma semana inteira, 8 horas por dia, para fazer o SketchUp, né? Subir todo aquele 3D, fazer a criação, ou você demorou 15 dias? Mas assim, aí é que tá. Como a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, gente, a dica é sempre, a partir de agora, tá? Se vocês não faziam, comecem a fazer. Anota, ó, tô fazendo o trabalho do fulano. Aí você vai anotar, comecei tal hora, terminei tal hora e passei a fazer outro trabalho, né? Porque às vezes vem as interferências aí de outros clientes no meio do caminho, certo? A gente não, às vezes nem sempre consegue fazer uma semana corridinha só com o cliente sem outros interferirem, não, né? E aí você tem que sempre estar anotando. Aí a hora que você consegue fazer isso, você chega, e aí lógico, você vai colocar, então vamos lá, primeira fase que tem no nosso escritório, 3D modelado, né, que a gente chama, que é o SketchUp, é modelagem. Beleza, a gente estipula lá um tempo que a gente fica anotando dessa forma que eu falei, o quanto a gente demora. Depois a gente vai pro fotorrealismo. Quanto tempo demora para renderizar, para tratar essas fotos no Photoshop? Mais um tempo lá, você vai colocar. Tá, daí agora eu vou fazer executivo, né? O detalhamento técnico, AutoCAD, né? Gerar os PDFs, enfim. Aí, quanto tempo eu demoro? Você vai começar a analisar isso, tá? Se você tem equipe, você tem que analisar o tempo que a equipe demora e o tempo que você trabalha nesse projeto. De que forma que você vai estar atuando nesse projeto. Então, que fase você entra, né? Você dono do negócio, falando assim, com você sendo o arquiteto responsável aí pelo seu escritório, tá? Falar assim, como se fosse a minha situação hoje, tá bom? Então, eu tenho a minha hora e eu tenho o valor da hora da minha equipe, certo? Então, quando a gente vai fazer a discriminação na planilha, eu tenho isso lá, a hora da equipe, né? A mão de obra da equipe, a mão de obra da Juliana. E as despesas, o custo fixo que a gente chama, né? Então, eu tenho que saber certinho, né? Lógico, a gente faz uma média, tá? Como eu falei, entram variáveis aí, a gente não precisa ficar louco com isso, tá? Aquela coisa de um cliente às vezes demora um pouco mais, requer um pouco mais de atenção, um pouco mais pede um pouco mais para ajustar, e o outro às vezes é mais tranquilo. Então, a gente pega uma média, quanto mais ou menos de tempo também você leva para essas alterações, tá, gente? Você tem que contar também lá nas horas. E aí você vai fazendo um pelo outro muitas vezes, tá? O importante é ter uma média aí que seja o mais próximo mesmo da sua realidade, tá? E aí você vai chegar no valor da hora vezes o tanto de horas que você leva o projeto, pronto. Aí o que mais tem que entrar disso que eu falei? Despesa, a sua hora, né? O seu custo fixo, que é despesa, a sua hora, a hora da equipe. Que mais que faltou? Gente, faltou um monte de coisa a mais aí, tá? Lucro, porque a gente não quer só pagar as contas, né? A gente quer lucrar, certo? Então, faltou lucro, faltou também a gente colocar imposto, tá? Mesmo que você ainda seja um profissional autônomo, né? De repente você não emite ainda nota, enfim, você não tem CNPJ, começa a colocar, até porque eu acho, gente, que a gente tem que sempre estar se preparando para esse momento, né? O momento que a gente está crescendo. Porque aí quando você estiver nesse estágio, né, de crescer, você se preparou para isso, você tem uma reservinha financeira feita lá, tá? Inclusive, o ideal, gente, que aí eu tive uma assessoria, vocês viram aí as lives passadas com a Triconnect, né? A Vanessa falou de formação de preço já aqui, e na semana passada foi a Josiane, que é a CEO, né, a dona da Triconnect. Essa empresa eu chamei assim, falei, gente, help, porque eu tava muito perdida mesmo nessa questão, né, de como fazer as coisas, né, o lado financeiro mesmo do escritório ficar redondinho, fazer planejamento de estratégia, planejamento de meta e conseguir aí melhorar esses resultados. Então, essas coisas que eu tô passando aqui, tem coisa que é bem recente, assim, que foi bem reformulado, e que depois disso tudo mudou, assim, sério, fez total outro sentido depois que eu visualizei isso que eu vou mostrar pra vocês hoje. Eu acho que vai ajudar muito vocês, tá? Por quê? Porque também como empresa, mesmo, ó, voltando, mesmo que você ainda não seja uma empresa, você tá no seu CPF, seu computador ainda, é importante você se preparar, tá? Para o momento que você decidir aí dar esse passo.
Então, para isso, você precisa ter pelo menos, aí uma dica que elas deram, mínimo, tá? 3 meses guardado para pagar suas contas. Suas contas seria o quê? Seu custo fixo, que é o que você gasta. Se você não tem escritório ainda, mas analisa aí com você. Para e faz essa análise. Você tem uma internet no lugar que você trabalha? Ah, mas eu tô na casa dos meus pais. Tá, você precisa ajudar com alguma conta? Ah, não preciso. Tá, bom. Então, vamos ver outra coisa que você pode estar gastando aí. Você tem um conselho de arquitetura e urbanismo que te cobra uma anuidade, certo? Se você já é formado. Então, você tem que dividir o valor da anuidade por 12, isso já é um custo. De repente, você pega seu carro e vai visitar algum cliente para uma obra, gasolina. Que mais? Você precisa formatar seu computador, você precisa instalar alguns softwares, alguma coisa do tipo. Isso entra em custo. Precisa plotar algum projeto, gráfica, isso entra em custo. Enfim, vai fazendo, tá? Mesmo que você não tenha um escritório físico, que você mora com seus pais, você não tem as suas despesas. Então, isso é seu custo fixo. Aí depois você tem que fazer o quê? Prolabore. Prolabore é o quê? Seu salário. Quanto você tem que ganhar por mês. Sim, você tem que já pensar no seu salário. Não é tudo que vem. Você fechou um projeto, tá? Você cobrou lá X. Tudo que vem não vem pra você. Quando você começa a pensar como empresa, você percebe isso. Que o que vai pra você é o seu salário, aquilo que você estipulou. O restante vai pra caixa da empresa. Tá? Para você poder melhorar, para você poder comprar uma máquina melhor, para você contratar um estagiário se você está atolado de trabalho, para você poder crescer, investir em marketing, investir em anúncio, enfim, tá? Na sua marca pessoal, sempre tem muita coisa que a gente tem que fazer para crescer, tá? Então não é tudo que você ganhou com aquele projeto depois que você pagou suas contas que vai para sua continha e você vai gastar. Não. Você tem que pensar numa reserva então de 3 a 6 meses de todos os seus custos e do seu salário guardados, tá? E o lucro, esse sim, depois de 6 meses guardado, é que você pode retirar fora seu salário, do tipo, isso aqui ficou a mais, isso aqui foi o que eu lucrei, certo? Então, quando você começa a pensar nesse âmbito, você vê que tudo fica muito mais... ao mesmo tempo que parece difícil, gente, não é tão complexo assim, tá? Então, eu vou parar de falar tanto assim, que eu queria primeiro iniciar com vocês explicando, né, por que por hora? Por que cobrar por hora e não por metro? Para vocês entenderem aí também, tá? Mas para mim é a forma mais eficaz, é a forma que mais realmente considera seus custos e que você pode aí conseguir cobrar de forma, até para você conseguir se posicionar, sabe, na negociação, você conseguir falar com confiança do preço, e não ficar caindo na lábia do cliente que quer desconto, porque você observa que você não pode. Se você der o desconto, você vai sair fora do quanto você precisa cobrar mínimo ali, né? A gente coloca uma margem de lucro até para saber, olha, menos do que isso eu não consigo fechar, senão não vai dar. Aí você coloca a margem do cartão de crédito, que de repente você pode viabilizar para o seu cliente, falando que você vai poder parcelar para ele, né? Viabiliza uma venda. Mas só que esse cartão vai comer ali uma porcentagem sua. Você precisa colocar isso já lá, considerar antes de mandar o preço para ele. Porque se ele topar fechar o projeto e quiser parcelar, você já considerou. Você não vai perder aquele 5, 10, às vezes até 15% de taxa que o cartão cobra, tá? Entenderam? Então, assim, é a forma que você não vai pagar para trabalhar, você vai saber certinho o tanto que você tem que cobrar, e você vai passar isso com muito mais confiança pro cliente. Percebe? Não fica naquela do tipo, ele te prende, ele te pressiona e você fala, ai, tá bom, né, vou fazer. Aí você nem sabe o que você tá fazendo. E indo na onda do mercado, né? Ah, tô cobrando por metro, porque aqui na minha cidade é assim, porque o arquiteto, não sei, fulano de tal cobra assim, porque o cliente falou que tem outro orçamento. Não, aí você começa a conseguir ter mais argumento pra, numa negociação que ele te trouxer um outro orçamento, você fala, bom, eu cobro isso, mas é devido a minha estrutura hoje, quem eu tenho aqui como equipe, que eu tenho esse custo, de repente o outro arquiteto não tem, sabe assim, olha, isso aqui eu entrego, eu demoro tanto mais horas para desenvolver. E aí você começa também, gente, entrando numa coisa até assim, às vezes sabe aquele cliente que vai pedindo um monte de coisa que não estava combinado e você fica sem jeito de falar não? Quando você cobra por hora, você sabe que aquele tanto que ele está pedindo já passou fora do que você cobrou. E você consegue falar isso com mais propriedade, falar do tipo, olha, estava incluso tantas alterações, né? A partir de agora vai passar daquilo que eu calculei para passar para você no orçamento. Então, a partir de agora, o valor, né, para fazer, a gente faz sem problemas, mas é tanto a mais. Então, você consegue passar esse custo extra. Porque você está consciente, gente. Nada como a gente ter consciência do que a gente está fazendo, né?
E até o cliente percebe você com muito mais profissionalismo, quando você tem esse poder na sua fala, né? Do tipo, olha, eu sei o que eu tô fazendo, né? Certo? Então vamos lá, gente. Parar de falar. Eu já sei que vocês estão ansiosos aí pra ver logo. Deixa eu abrir aqui, ó. Ó, vocês podem mandar suas dúvidas, hein? Vão falando aí, que eu falo demais mesmo. Eu me empolgo falando. Vamos lá, deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, vamos lá, vocês estão vendo aqui, né, minha planilha. Deixa eu tentar não tremer tanto. Gente, ó, primeiro que eu fiz aqui, olha aqui embaixo, tá? Custo fixo, custo da mão de obra. E aí eu criei, ó, algumas abinhas. A Triconnect que me ajudou com isso, tá, gente? Pra vocês saberem aí. Quem não souber fazer isso, quiser contratar uma empresa pra fazer, tá? Ó, apartamento, R$ 75,95, que é um tipo de cliente que a gente recebe. Casas até 250, aí tem consultoria, e depois a gente colocou casas maiores, tá? Daí vamos lá. Primeira, deixa eu pegar aqui. É difícil segurar sem tremer, né? Custo fixo, para começar. Primeira coisa que vocês têm que entender é o custo fixo. Ó o tipo de coisa que tá computado aqui, tá? Ó, eu tenho o aluguel, condomínio, porque eu tô num prédio comercial, energia elétrica, é uma base, tá, gente? Não vai vir todo mês isso de energia, mas a gente faz aí, divide por 12, mais ou menos isso que vem, né? A gente liga ar-condicionado, enfim. Internet, PTU, telefone e... telefonia, material escritório, né? Quando a gente compra papel, essas coisas. O custo com a contabilidade, o custo com a parte de análise financeira, limpeza, né, faxina, correio, de vez em quando a gente tem que levar alguma coisa, marketing, né, que é algum anúncio que a gente faz no Instagram. Aqui também tem, por exemplo, licença de software, anuidade do CAL, enfim, gente, ó, aí aqui a gente chegou, ó, vamos lá, 5 mil chegou no custo fixo, tá bom? Aí, o que que acontece? Como que a gente faz isso aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Hoje sou eu e mais duas trabalhando junto comigo, tá certo? Então, nós somos em 3, tá? Então, o que que a gente faz com o custo fixo das despesas? A gente divide o valor dele cheio por 3. Por quê? O custo fixo, a gente tem que colocar na composição de custo por hora, tá? Então, a gente soma as horas de todo mundo do escritório. Então, ó, Juliana, sou eu. Trabalho 8 horas por dia, 176 horas por mês. Aí tem a Lê, também trabalha as 8 horas por dia. Tem a Vi, que é a nossa estagiária, que trabalha 6. Total, a gente trabalha, nós 3 juntas, 3 cabeças, trabalhamos 487 horas por mês, certo? O que a gente faz? Divide o custo do escritório, que é fixo, por essas horas. A gente tem aqui, ó, um valor por hora do nosso custo. Então, significa o quê? Que a capacidade física do escritório para 3 profissionais transformarem seu trabalho em receita para a empresa, o custo fixo por hora inserido em cada projeto é de R$10,27, multiplicado pela quantidade de horas do projeto. Então, eu sei que todo projeto eu preciso considerar esse custo fixo aqui, ó. Entendeu? Aí, mão de obra, tá? Próximo item aqui da planilha. Mão de obra, a gente tem, ó, eu deixei em branco, tá, gente? Porque a ideia não é ficar falando de valor, quanto que eu cobro, enfim. É pra ensinar vocês a fazer. Eu ensino vocês a pescar e vocês pegam o peixe, né, gente? Mais ou menos aí. Desse jeito. Ó, vamos lá. Mão de obra, vamos estipular, tá? Pegar como base, pra vocês entenderem, o salário mínimo, tá bom? Não significa que é isso que eu pago. Para um estudante, vai, vamos lá, vamos supor que ele ganha 1.100, que é um salário mínimo, tá bom? Certo? 1.100, aí a gente tem que considerar, ó, sempre, 13º, férias, 1/3 de férias, FGTS que é 8%, INSS que é 20%, tem o custo mensal, tá? Vamos supor, então, ó, tá vendo? Quando você é registrado, você ganha 1.100 e o empregador te paga 1.880, tá? Ó, é assim que é, porque tem todas essas taxas aqui. Aí você vai pegar dias úteis do mês, 22, tá? Que a gente tá descontando no final de semana. Vezes 8 horas, deu 176 horas. O custo da hora dessa mão de obra, tá? É R$10,69, certo? Entendido até aqui? Agora vamos lá, pra mão de obra da Juliana, que sou eu, que eu sou a dona do escritório. Quanto que eu quero ganhar? Aí entra o que vocês vão estipular aqui. Então vamos lá. Como que eu faço, Juliana, pra estipular meu salário? Primeiro,
Você pode ir por vários caminhos. Você pode analisar o quanto que você gasta no seu pessoal, no seu custo de vida, tá? Não é empresa aqui. Aqui nós estamos falando quanto você gasta com o mercado, com o seu aluguel, se você paga aluguel, força, água. Ah, mas eu moro com os pais. Tá bom. Quanto você gasta no seu cartão de crédito, né? Pra você comer, comprar alguma coisa. Quanto que você gasta com gasolina? Enfim, gente, aqui você precisa saber o quanto... Ah, seu convênio médico. Precisa saber o quanto você gasta, tá? Aí agora, mas eu quero estipular um salário pra mim. Quero ganhar o piso do arquiteto, vai, 8 mil e pouco, né? Por 8 horas diárias, beleza. Então, vamos pôr aqui, vamos fingir então isso aqui, ó, 8 mil, tá? Quero ganhar 8 mil, beleza. Olha só o valor da hora, quanto ficou. Porque aqui, ó, tô considerando 22 dias por mês, úteis, né? E 8 horas diárias trabalhadas, deu 176 horas. Divide por 8 mil, o valor da hora é 45,45, certo? Beleza. Aí, ó, vamos fazer, então, a formação de preço de um AP. Eu coloquei 75,95 porque eu não vejo que dá tanta diferença, assim, na quantidade de horas trabalhadas, tá? Fica mais ou menos a mesma coisa, muda, sei lá, algumas horinhas a mais. Agora, dá uma olhada aqui, ó, o que que a gente tem que considerar? É difícil não tremer, viu, gente? Ó, a gente no escritório faz assim, a gente tem uma etapa que é a modelagem no SketchUp, que é onde a gente desenvolve o projeto, ele parte dali, tá? Algumas vezes a gente desenha no CAD antes um layout, mas a maioria do processo criativo já sai direto no Sketch. Aí a gente coloca, primeiro item, desenvolvimento desse projeto, tá? Para apresentar a primeira vez para o cliente, que a gente mostra no Sketch. Aí a gente prevê, em contrato, que a gente vai poder fazer até 3 alterações nessa etapa. Então, a gente vai colocar quantos dias mais ou menos leva para fazer, tá? Depois, ó, segundo item, etapa de executivo e imagem. Então, a gente tem, para fazer o projeto executivo e elaborar o nosso caderno executivo, também em prazo ali. As imagens em fotorrealismo, a gente coloca também. Aí, a gente coloca o custo de impressão e um possível SEDEX, quando é um cliente fora da cidade, tá? Aí, o terceiro item, alinhamento com o cliente. Quantas reuniões eu, Juliana, vou fazer com o cliente, tá? Então, eu vou colocar quantos dias, e aí quantas horas mais ou menos dura uma reunião e chego no número de reuniões. E o total de horas de orientação para cada designer, que é aquele momento que eu vou sentar com as meninas, a gente vai criar juntas, eu vou passar o que o cliente precisa, o que ele pediu, briefing, e dar todas as orientações para o projeto 3D sair, tá? Então, tem que calcular essas horas. E aí, a gente chega no total de horas da mão de obra, tá? Nossa, eu e as meninas, certo? Aí, a gente tem aquele custo fixo que eu mostrei antes, dos R$10 e pouco, né? Que é o custo de despesa. Aí, a gente vem, ó, margem bruta, coloquei 30%. Aí, tem taxa de cartão, tá 3% aqui, mas esse se for à vista, tá? Eu tô colocando 10%, quando o cliente parcela até 2 vezes. Come aí uns 10%. Impostos, que é 16%, tá? Daí a gente vai chegar no preço aqui, ó. Aí já vou explicar pra vocês porque que eu fiz esse full e esse fit, ó. O full eu tô considerando um projeto que vem com imagem e fotorrealismo. E o fit, quando eu entrego só o projeto ilustrativo no Sketch, porque dá uma diferencinha de valor e às vezes o cliente viabiliza pra ele fechar. Mas a maioria vai pro full, tá? Porque ele vê as vantagens quando a gente coloca na proposta. Então, ó, vamos fazer aqui junto comigo, ó. Vocês estão vendo, né? Vou fazer com vocês agora. Então, ó, apartamento. Vamos supor que a gente pega 1 semana e meia para fazer o SketchUp dele. Eu acredito que vocês devem demorar isso aí também, tá? Vou pôr, então, 7 dias, né? 5 dias de segunda a sexta, mais até terça da outra semana. Não contando o final de semana, né? Vamos contar dias úteis aqui. Então, ó, 8 horas por dia, dou 56 horas, tá bom? Aí, vamos supor que ele vai pedir 3 alterações, mas assim, coisa simples, que demora 2 dias para fazer uma, aí altera todas as imagens, aí depois ele vai pedir de novo, vai demorar mais uns 3 dias, enfim, vamos chegar numa média de uns 7 dias para fazer 3 alterações na modelagem. Então, aqui deu mais 56 horas. Aí, eu coloquei projeto executivo, a gente demora uns 7 dias também, num tamanho de AP desse. E as imagens em fotorrealismo, que é a parte de renderização, tratar a imagem, mais 1 semana, aqui, 7 dias, né? 7 dias seriam aí úteis, tá bom? Reuniões com a Juliana, coloquei 2 aqui, mas vai mais, tá, gente? Foi bem
Na verdade, ó, se a gente considerar a reunião do fechamento, ó, meu dedinho aqui pra vocês contar comigo. Reunião do fechamento. A primeira reunião que é o briefing, que a gente vai falar com o cliente das necessidades dele. Aí a terceira reunião é a apresentação, a primeira. Aí vamos supor que tem uma quarta reunião para alinhar com ele as alterações. Aí vamos supor que na outra, pouquinho, a gente manda por e-mail. Só que daí tem que apresentar o executivo e finalizar. Ó, são 5 reuniões, no mínimo, tá? Acaba sendo 5 a 7. Vou por 5, tá bom? 5 reuniões. Total de horas. 1 hora por reunião, né? A gente tenta ser breve. Às vezes passa. E a quantidade de orientação, vou colocar aqui que a gente fica 8 horas, né? É claro que isso fica meio picado, então não fica um dia inteiro orientando. Eu oriento um pouquinho de, né, uma manhã, aí depois no outro dia mais eu passo para dar uma olhada se tá saindo direitinho. Vamos colocar que deu aí 8 horas de orientação, né? Isso não vai ser 8 horas corridas, tá? Só para vocês entenderem. Ah, não, peraí, aqui é horas dia, total de horas. Aqui não computou, tem que pôr aqui as 8 horas, pera. 8 horas. Ah lá, ó, 237 horas de mão de obra, vocês viram? Aí, ó, vamos lá, esse custo por hora é ali que eu vou preencher o que eu fiz aqui na mão de obra antes, ó. Que aqui, ó, deu 10,69 e a minha 45,45. Então, vamos lá, 10,69 eu vou botar aqui, ó. Não sou eu que faço essa parte do sketch lá no escritório. Aqui, então, também, ó, que é as alterações. Aqui também. Vamos botando aqui, ó, aquelas horas que a gente chegou lá. Vocês estão vendo bem? Qualquer coisa vai me falando, tá? Aí aqui é a minha hora, deixa eu voltar aqui. Que eu cheguei aqui fictício, tá, gente? Esses valores, pra quem tá chegando agora, foram valores que eu fui colocando aqui junto com vocês, tá? Só pra ilustrar. Deu 45 e 45. Ó, certinho. Então, aqui, que é comigo, diretamente comigo, o trabalho, que é as reuniões com o cliente e a orientação do meu pessoal. Ó, aqui, ó, já vai formando, vocês estão vendo, ó. Aí, o que tá faltando aqui? O custo fixo por hora, que é das despesas. Deu 10,27. Que esse sim é o real aqui. 10,27. Ó, como mudou. Tá vendo a diferença de ter escritório físico, gente? Olha lá. Agora, ó, uma coisa aqui. Lembra que eu falei pra vocês da taxa de 10% do cartão? Eu já tinha considerado aqui, ó. Isso aqui é tudo formulinha, tá? É bem simples de fazer. Aqui tá 3, mas aqui tá escrito errado. Porque eu tô considerando parcelar pra ele umas 2 vezes, né? Que aí viabiliza a venda. E aqui, ó, imposto. Olha que belezinha quanto que a gente paga de imposto, né, gente? Ó a taxa de cartão também. Aqui, total dos encargos sem a venda, né? Quanto que a gente custa? E a margem, ó que margenzinha de nada que fica. Aqui a gente tá considerando 30% bruta, tá, gente? Como uma estratégia mesmo pra fechar mesmo aí, ter um certo volume rodando. Então, quando a gente desconta cartão e imposto, a margem cai para 13,71, tá? Então, a gente sabe que não pode vender o projeto por menos do que isso. Tá vendo os valores? E aqui é aquilo que eu falei para vocês. Valor do projeto full, que é com render, com fotorrealismo, e aqui 100. É pouca diferença, tá vendo? Às vezes na parcela o cliente não sente. Então, muito difícil o cliente que sabe, abre mão das imagens, porque fica bem realista, é bem legal, né? Tá. E a mesma coisa vocês vão fazer aqui, gente, na casa, né, ó, projeto de casa. Deixa eu colocar um pouco mais com zoom aqui. Mesma coisa que eu fiz ali, só que, ó, olha quantos dias a mais que a gente considera, né? Aí vai quase que o dobro de dias, ó, 15 dias para desenvolver o 3D de interiores de uma casa. As alterações a gente também coloca aí uns 15 dias, né, considerando 3. Aí a gente coloca o executivo, vai aí uns 20 dias e mais uns 15 dias de fotorrealismo, tá? As reuniões eu coloquei 5 e coloquei a quantidade de horas de orientação, coloquei a mesma aqui. Pode variar um pouquinho a mais, mas como eu falei, a gente não fica louca com isso também, né, gente? Tem que tentar fazer uma média aí, um pelo outro. Então, vamos botar os valores aqui de novo. 10,69, né? A hora
do pessoal que trabalha aí, considerando um salário mínimo. Vamos lá. Só coloquei fictício para vocês conseguirem fazer a assimilação aí, tá? E aqui seria o valor da minha hora, para atender o cliente, considerando todas as reuniões, para instruir, né, fazer a criação junto com a equipe. E aqui é o custo das despesas, 10,27. Eu tinha esquecido já aqui, 10,27. E 27. Ah lá, ó o valor que fica para fazer casas até 250. Considerando esse cenário, tá, gente, que é um cenário fictício, onde eu coloquei o valor de quem trabalha aí, né, de um estágio, R$ 1.100, né, que ele vai receber líquido, mas aí o empregador vai pagar quase 2 pelo registro, né, por todos os impostos. A minha hora eu coloquei, considerando que eu queira ter um salário de R$ 8.000 ao mês, tá? Considerando que é mais ou menos o piso do arquiteto hoje, né, que é 8 salários mínimos, daria uns 8.800, na verdade, né, gente? Mas eu quis arredondar aqui pra vocês. Então, ó, o custo da mão de obra eu tô colocando pra quem tá chegando agora, tudo fictício, tá, gente? Tô colocando aqui um salário mínimo, tá? Considerando que é um pessoal que tá estudando, que não tá formado, 1.100. E a mão de obra da Juliana, tô considerando que eu, como arquiteta dona do negócio, quero ganhar o piso do arquiteto, né? Mais ou menos uns 8.000. E aí você vê que a mão de obra, na verdade, ela custa para o empregador muito mais, ó. No final das contas, com todos os impostos, 1.880. E aí a gente calcula, né, pelo número de horas trabalhadas mês, tanto um como o outro, a gente chega no valor da hora de cada um. O custo fixo eu tinha mostrado para vocês, né, que é computar tudo que você gasta por mês, tendo escritório ou não. Você tem que ter isso aqui muito bem colocado, né, aqui numa planilha, ó, que nem eu fiz aqui. E aqui, quando a gente tem mais de uma pessoa trabalhando dentro dessa estrutura, aí a gente tem que dividir pelas horas de todo mundo para entender a capacidade do escritório, né? O quanto que ele precisa ser, quanto cada projeto paga, né, para o escritório. Então, a hora dessa estrutura física acaba, quando você tem mais pessoas trabalhando, vai diminuindo, olha que interessante. Eu demorei, eu lembro que eu buguei quando a Vanessa do Triconete me explicou isso. Eu falei, caramba, mas quer dizer que então fica mais barato ter mais funcionário? O que fica mais barato é o custo fixo, mas aí você vai ter que pagar o salário, então não é bem assim, né? Certo? Ó, então aqui eu fiz um exemplinho para apartamento de R$ 75,95, porque nós consideramos que não muda tanto o trabalho, tá? Dessa metragem, é mais para ter uma ilustração aí, exemplificar. E aí a gente fez, ó, como que nosso escritório desenvolve cada etapa, quantos dias leva, né, para fazer um desenvolvimento de 3D, considerar 3 alterações, considerar o executivo, né, que é aquele detalhamento que vai para a obra, as imagens em fotorrealismo, a minha hora, que sou eu que falo com o cliente, tem as reuniões, né, ó, reuniões com a Juliana, 5 reuniões pelo menos, né, as horas que eu vou ficar com cada um, né, cada designer aí que eu tenho, para passar, né, toda a criação, para corrigir, supervisionar, enfim. Então, deu um total aí, um apartamento de 75,95, 237 horas trabalhadas, né. Então, você percebe que ele acaba tomando aí, se a gente for considerar, ó, vamos ver aqui na mão de obra. Se for considerar 176 horas por mês, ele dá pouco mais de, quase dá 2 meses, né, para desenvolver. E aí é que eu falo para vocês que entra poder de argumentação com o cliente, né, você sabendo disso aqui, você consegue até falar, poxa, mas a gente trabalha em média, né, 237 horas, é mais do que um mês corrido inteirinho, né, como se você pudesse não parar para atender mais nenhum outro cliente. Então, inclusive, você começa a entender a capacidade produtiva do seu escritório, né, você precisa ter mais alguém para trabalhar com você, para conseguir atender mais um cliente, por exemplo, né? Você começa a entender esse tipo de coisa. Muito legal. Ó, e aí eu fiz também, para quem chegou agora, casas até 250 metros para fazer um projeto de interiores, né? Colocando aqui as quantidade, né, de tempo que a gente estipulou, em média, tá? Não que, como eu falei, não é todo cliente que vai levar isso, mas a gente vai fazer uma média aí para poder ter. E até para poder fazer os orçamentos mais rapidamente, né? Porque se cada orçamento que a gente receber, cada pedido de orçamento a gente ficar demorando,
Então, tudo que a gente puder fazer com mais rapidez é mais eficaz pra gente, né? Pra nossa produtividade. Então, aqui é tudo, assim, estatística mesmo, que a gente foi anotando, vendo quantos dias leva para fazer 3D, para alterar, né, caso o cliente peça, para fazer o executivo, para fazer as imagens. Então, ó, custo para fazer o caderno e enviar por Sedex, se for um cliente de outra cidade. Enfim, aí a gente foi colocando, ó, custo fixo por hora, que é o que eu mostrei, né, para quem tem escritório físico, ó, quanto que custa, né, a estrutura. Ah, não, esses 5 mil aqui já é somando com a mão de obra, tá? Aí a gente tem que colocar a margem bruta, coloquei 30, mas vocês viram que no final a líquida aqui, ó, ela ficou um pouquinho maior, vocês viram? Isso porque o projeto conseguiu, o escritório fatura mais, né, com um projeto desse do que com outro de apartamento, a margem consegue ficar um pouquinho maior, tá? Por quê? Porque aqueles encargos de cartão de imposto versus o tamanho de quantidade de horas, o tamanho do projeto, ele cai, né, o valor que é descontado em relação ao outro tipo, que é um apartamento. Com isso, gente, a gente consegue até entender, como eu falei, capacidade produtiva, quantas pessoas a gente precisa ter, né, se a gente pode contratar ou não, e a gente consegue, assim, ficar bem mais confiante numa reunião para passar isso para um cliente, né, dos porquês do que a gente está cobrando, certo? Ó, eu fiz um aqui, para mostrar para vocês também consultoria, né? Que eu acho que é um serviço legal, ainda mais agora, na pandemia, as pessoas ficando em casa, estão sempre querendo tirar as paredes brancas da casa, dar um tapinha na decoração, fazer uma coisa mais express. E aí, gente, a mesma coisa, só que a consultoria, como a gente não faz 3D, é mais um layout, um mood board, uma indicação de onde comprar as peças, os móveis, eu considero que é mais comigo, né? Eu faço a reunião com o cliente, eu faço um alinhamento de briefing com ele para entender melhor e eu coloco aí uma quantidade de horas para fazer a preparação desse material, né? E depois, o custo fixo se usar a estrutura do escritório, né? Então, vamos lá, ó. Estrutura do escritório a gente já viu aqui, custo fixo. Vamos montar aqui junto, consultoria. 10,27 de custo fixo, na minha realidade, né? Isso realmente já tá a minha hora mesmo de custo fixo real. A hora da Juliana eu coloquei aqui, gente, fictício, tá? Para quem tá vendo agora. Coloquei como estipulando o meu salário, tá? Porque a empresa ela tem que pagar o meu salário como se eu fosse parte da equipe, uma funcionária, tá? Para que a gente consiga olhar com esse olhar de empresa, de que você vai tirar seu salário e o que sobrar você vai guardar para usar para a empresa, né, para crescimento mesmo, né, como o lucro que sobrar. Então aqui a minha mão de obra, dividido pelas horas por mês, né, trabalhadas, de 8 horas diárias, dá 45,45 para ganhar 8, tá? Então vamos lá, 45,45, eu vou por aqui, ó. Isso aqui já tá com as fórmulas, tá, gente? É muito simples de fazer essas fórmulas também. Podem dar uma pesquisada nisso, que é bem de boa. Ó, aí aqui eu coloquei 1 hora para reunião, mas acho que eu posso colocar, vamos colocar 2, vai. 2 dias, na verdade, que é dias. Colocar duas reuniões, né? Uma para entender o briefing, uma para apresentar, vamos supor, tá? Mas você pode até enviar por e-mail, se for um ticket mais baixo, né? Acho que o cliente também entende, quem tá querendo esse tipo de serviço mais baixo custo. Vamos supor que eu vou demorar uma manhã preparando. Isso se você for uma pessoa já bem resolvida, né? Não for muito indeciso aí nas escolhas. Pra desenvolver 6 horas por dia. Ah, não, pera. Tá certo. Total de horas aqui não atualizou. Tem que pôr 6 aqui. Olha só. Aí aqui, ó, eu tenho que pôr o custo fixo. Tem que colocar 1. Ó aqui o valor da consultoria. Quanto tem que ser, tá vendo? Aqui eu nem coloquei cartão, coloquei? Ah, colocou 3%. Aqui tá 3%, vamos supor que a pessoa passa no crédito, né? Se quiser colocar parcelado, aí você tem que calcular com uns 10, pelo menos, tá? Ó, 577, entenderam? Porque você está considerando um serviço bem rapidinho, né? Aquele serviço mesmo de alinhar com o cliente que ele quer, fazer um mood board contendo as fotos dos itens, das cores, dos materiais que você vai propor para a sala dele, por exemplo. Indicar, né, explicar, fazer de repente assim um layoutzinho a gente faz com o nome das lojas, com o contato, para ele conseguir executar. Então aqui eu coloquei 2 reuniões comigo
e 6 horas preparando esse material para enviar para o cliente. Coloquei o custo fixo para usar o escritório, daí deu esse valor aqui, ó. É claro, né, gente? Aí você consegue colocar até uma margem maior, de repente, se for uma sala grande, né? Se for mais de um ambiente, tá bom? Aqui não tá inserido imposto, porque geralmente o cliente não pede nota de serviço, mas se colocar também fica mais. Certo? Gente, vocês têm alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui pra mim. O que vocês acharam? Muito difícil? Deixa eu ver se tem comentários aqui pra eu responder. Ai, difícil ficar segurando, tô sem meu tripé aqui. Manda aí, gente. Vocês ficaram com dúvida nisso que eu falei? Nossa, que legal, tem bastante gente aqui. Ah, ó, a Alice comentou muito legal e justo, né? Depois que eu descobri isso na minha vida, gente, essa planilha aqui de formação de preço, minha vida mudou. Aí eu parei para analisar algumas outras situações, falei, meu Deus, teve muita situação que realmente não valeu a pena, assim, pro escritório, sabe? Porque, às vezes, sem essa noção, você acaba fazendo, às vezes, alguns negócios e não fica dentro do que você tem que cobrar, né? Para você cobrar o justo e ter lucro. E é muito fácil de cair nisso, tá? Se você não tiver esse planejamento aqui. Muitos detalhes, mas tudo bem explicadinho. Ai, que bom que vocês entenderam. Não é muito fácil, né? Falar de número, a gente gosta mesmo de criar, né, gente? Mas eu também acho que eu demorei um pouquinho para visualizar essa planilha aqui. Onde que eu adquiri? Eu faço com a Triconnect, que teve até umas lives aqui anteriores. Eles fazem esse serviço para mim de análise financeira. Então, tudo que entra, tudo que sai do escritório, enfim, tudo que a gente tem de contas a pagar, a receber, eles fazem essa análise justamente para a gente poder fazer estratégias, criar metas. E o que é legal disso aqui que eu mostrei, gente? Ah, que legal, a Carol falou aqui. Ju, você deixou muito claro. Muito obrigada por abrir essas informações pra gente. Ai, que bom que vocês gostaram. Gente, tem novidade, viu? Tem novidade aqui que já deram spoiler aqui, né, produção? Vamos liberar futuramente no curso. Eu não queria contar não, né, mas já que falou aqui, eu tô pensando em trazer novidades mesmo em breve pra vocês, tá? Inclusive aí, essa planilha pode ser que entre nessa novidade aí. Mas não vou falar muita coisa agora não, deixa eu deixar um negocinho mais redondo. Prometo que eu volto a contar pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar da novidade. E aí, então, essa planilha foi a Triconnect que, junto comigo, né, porque daí entra um trabalho conjunto, gente, porque tem coisas que só você vai saber da sua empresa, do seu escritório, certo? Então, essa parte mesmo de alinhar quantas reuniões faz com o cliente, quanto que demora para alterar, quanto demora para desenvolver um 3D, um fotorrealismo, um executivo. Se você faz acompanhamento de obra, aí já é um custo que você também tem que colocar, tá? O nosso escritório não faz. Mas quanto por mês você cobra do cliente de acompanhamento de obra, enfim. Aí você começa a entender o quanto esse projeto custou para você, por exemplo, se ele saiu fora desse planejamento que você fez de dias e horas, se ficou muito a mais, você fala, putz, esse me deu prejuízo. Aí você vai e arruma isso, né? Para os próximos você equalizar essa equação aí, tá? Para você ter firmeza para falar com o cliente, né? Você não fazer descontinho aí aleatório, só porque ele tá fazendo carinha de gatinho, né, que caiu da mudança pra você, jogando aquela lábia, então você já fala, não, olha, felizmente não vai dar, né, porque eu tenho todos esses custos como empresa, né, a gente precisa, enfim, aí você vai conseguir argumentar com muito mais firmeza, sem gaguejar, porque você sabe o quanto você custa. E se aquele cliente não topar, beleza, você vai correr atrás dos clientes aí que entendam o seu custo, né, e aí esse trabalho todo que eu ensino vocês aqui de autoridade, né, de fazer sua marca pessoal aqui no Instagram, que é tão importante para você conseguir firmar esses preços aí e encontrar os clientes alinhados com você, que acreditam no seu trabalho, né? Certo, gente? Ó, a Bruna falou, gostei bastante, vou tentar aplicar. Gente, não é muito difícil. Vocês viram? É simples, é uma planilhinha do Excel. Aquelas fórmulas você faz facinho também, você pode dar um Google nisso, mas é você fazer a soma, você vai selecionar as células, né, que você quer que some uma pela outra. E multiplica que faz a multiplicação também, né, das horas.
Ai, que bom que vocês gostaram, gente. Ó, então, ó, fiquem de olho aqui que vai vir novidades muito em breve. Tô preparando aí pra vocês. Porque eu encontrei aqui nesse Instagram, gente, sabe, abrindo um pouquinho pra vocês, um propósito mesmo. Eu acho muito legal compartilhar o que eu sei, que eu demorei tanto, bati tanto cabeça, gente, pra chegar nisso, vocês não têm noção. Sabe, como eu falei, teve muitas situações que hoje eu olho e falo, putz, eu errei feio no preço que eu cobrei daquele projeto, gente. Quando eu tava cobrando por metro, quando eu tava escutando que não sei quem cobra, sabe? Ah, o fulano de tal da minha cidade cobra tanto, eu não posso cobrar diferente, porque, enfim, né? Aquela monte de coisa que todo mundo aí sabe do que eu tô falando, né? Que a faculdade não ensina. Não ensina isso aqui pra gente, né? Porque Deus, eu não sei. Tá, mas eu demorei muito pra chegar nisso. Ter esse entendimento, né? Não faz muito tempo que eu tive esse entendimento real. E, poxa, como faz bem, né? A gente trabalhar consciente mesmo com essa questão financeira, porque a gente sabe criar, adora, né? Fazer projeto. A gente é bom nisso, né? A gente gosta de pôr nossa criatividade pra fora, o lado artista que tá aqui dentro da gente. Mas, gente, isso é muito importante que a gente tá falando do nosso negócio, né? É o nosso ganha-pão. Se a gente não souber fazer isso direitinho, poxa, quem que quer ficar pagando pra trabalhar, né? Não dá, desmotiva qualquer um isso, né? Então, ai que legal a Mazi dando feedback. Só pela live já vi vários erros meus. Mazi, fica tranquila, viu? O importante, a gente errou, conserta rápido. Conserta pros próximos, tá? É muito importante a gente, o quanto antes a gente ter essa agilidade, né? Porque eu acho que faz parte. Quando a gente tá crescendo, evoluindo, a gente vai descobrindo. E esses valores, gente, você vai alterando. Isso que é legal de você ter a sua planilha. Porque aí você vai, vamos supor, né? Você cresceu, você contratou mais pessoas, enfim, né? Alguma coisa, você quer, por exemplo, você quer se pagar mais. Olha, eu quero aumentar meu salário, porque não quero ganhar 8 mil, quero ganhar 10, quero ganhar 15, 20, enfim. É uma coisa que você consegue ir brincando com esses números. Aí você chega no valor do projeto e fala, bom, o que eu preciso fazer, né? Que tipo de fala, que tipo de cliente que vai pagar isso pelo meu projeto? Aí você consegue até verificar se o nicho que você está conversando lá no Instagram, a forma que você está comunicando é para o nicho certo. Qual é esse cliente que paga aquilo lá que eu mostrei para vocês em um projeto, entendeu? Você começa a entender que tipo de posicionamento que você precisa começar a fazer. Agora, se você não sabe como que você vai posicionar para esse cliente certo, continua comigo, tá? Tem novidades aí. Porque isso tudo, gente, aí pra gente conseguir firmar, né, fincar nosso preço e falar com a autoridade, não deixar o cliente botar o preço do nosso trabalho, é o marketing que vai fazer isso por nós, pra gente conseguir criar esse espaço no mercado, sabe? Pra gente conseguir ser reconhecido pelo cliente que procura a gente porque ele quer a gente. É que, sabe, se virar aquele objeto de desejo mesmo. Cliente que fala, poxa, eu tô te seguindo há tanto tempo, eu tô namorando seu Instagram, seus projetos, é você que eu quero. Tipo, a pessoa já quer você, sabe? Então isso é marketing, é saber falar com o seu público da forma certa, é saber mostrar o seu valor, o seu diferencial, enfim. Isso tudo, gente, você não precisa ter anos de experiência, passar por tanto de coisa, tanto de erro que eu já passei e que eu tô trazendo aqui pra vocês, porque eu já errei rude, né, como diz, já errei rude nisso. Sério, tem muitas assim, situações que eu vou pensando, eu falo, caramba, isso aqui não podia ter feito isso, não podia ter esse desconto, né? Não podia ter demorado esse tanto, não podia ter aceitado aquela alteração a mais que o cliente pediu. Eu falei, mas tudo bem, né? Poxa, eu não vou fazer, né? O cliente pagou tanto no projeto, não vou fazer mais uma. Não, quando você entende que não dá para fazer, você entende que isso é um custo extra, você começa até a analisar que outros mercados fazem isso com muito mais facilidade que a gente. Por que a gente não faz? Porque a gente não tem conhecimento. Por exemplo, você vai no McDonald's, você quer lá pedir um lanche. Aí você pede lá, sei lá, o Big Mac, batata e coca. E depois você tá lá passando no caixa, você lembra que você quer também um milkshake. E aí você vai falar pra pessoa lá que tá te atendendo, o atendente, eu quero mesmo milkshake. Ele vai falar, tá bom, é tantos reais, senhor. Ele não vai falar assim, tá bom, vou incluir aqui pra você, porque você já pagou pelo combo, né, do lanche. Gente, não. E a gente entendendo que outros mercados fazem isso com tanta naturalidade, por que a gente não faz de falar que uma alteração não tá inclusa? Porque a gente não tem conhecimento do quanto a gente gasta. Aí a gente vai fazendo, vai abrindo exceção. Percebe? A hora que a gente entende que não dá, que a gente vai pagar por aquilo que o cliente está pedindo, vai sair do nosso bolso, porque já extrapolou o que você cobrou,
você fala com propriedade, com tranquilidade, tranquilo, olha, tudo bem, a gente pode fazer, mas vai custar tanto a mais, vou fazer o cálculo aqui pra você, entendeu? E aí você passa. Daí se ele chorar um pouquinho, ele não entender, porque tem muita gente no mercado, né? Aí a gente, ó, por isso que eu falo que quanto mais pessoas vocês souberem que precisa das informações, traz pra cá, convida pra ver a live, porque, gente, quanto mais arquitetos e designers trabalhando direitinho no nosso mercado, sabendo se posicionar, sabe, sabendo cobrar corretamente, o nosso mercado, ele cria uma mentalidade que os nossos clientes vão ficar educados para isso, sabe? Não vai ficar estranho se só você for o profissional que cobra direitinho, e aí por isso você não está cobrando por metro, e aí por isso você não está cobrando o preço do fulano. Começa a ficar normal se todo mundo fizer o certo. Entende? Porque o profissional que trabalha errado, ele está atrapalhando o profissional que quer trabalhar certo quando ele é comparado, entende? Porque existe essa comparação. As pessoas às vezes vão em um, em outro, vai fazer orçamento e fala, caramba, mas por que esse está cobrando tudo isso? E aí acha que você tá louco, né? Quantas vezes eu passei por isso? Mas aí é tudo bem também, sabe, gente? Porque aí é um cliente que não é o cliente alinhado comigo, que não entendeu meu trabalho, entendeu minha proposta, que só quer preço, daí eu nem ligo. Vai com Deus que a gente vai trabalhar para o cliente certo, entendeu? E é isso, daí é por isso que eu falo, que vocês têm que saber trabalhar no marketing, gente, posicionamento, postura, criar sua autoridade, não precisa de muitos anos não, tá? Fazendo com estratégia, aí ó, tudo que eu aprendi, que eu bati cabeça aí ó, desde 2013, que eu estou aí, né, na carreira solo, e eu já passei por cada coisa que vocês nem imaginam. Então eu vou trazer um pouco mais disso pra vocês, que é como eu falei, eu descobri um propósito novo aqui ajudando, eu vejo tanta gente fazendo tanto comentário, assim, super legal, acho super positivo esse compartilhar, sabe? Acho que não tem por que a gente ficar fechado no nosso mundinho. Eu sei tanta coisa, eu troco ideia todos os dias praticamente com as meninas que trabalham comigo, que estão estudando, e elas falam, Ju, eu não tinha ideia disso aí que você tá falando, né? Essa planilha que outro dia eu tava conversando com a Lei, mostrei pra ela, falou, Ju, sério, você tem que mostrar isso para as pessoas, porque ninguém faz noção. Às vezes, para cobrar por um render, a gente não sabe fazer isso. Ela falou para mim. E eu achei isso muito legal, porque é verdade. E às vezes, como eu já não tô mais desse lado, né? Às vezes eu já estive desse lado, mas às vezes a gente não lembra. Então, eu acho que é muito legal isso aqui, esse espaço pra gente compartilhar mesmo. Sintam-se à vontade para perguntar. E aguardem que vai ter novidades, tá? Vou ensinar mais coisas aí para vocês e vou trazer isso de uma forma um pouco mais profissional, digamos assim, né? Um pouco mais com metodologia, né? Ó, verdade, tudo fica no mesmo padrão como os médicos. Sim! Aí é um exemplo bem legal que o Ricardo trouxe. Ele ficou com fome, que eu falei do Mac. Então, porque, ó, quando a gente fala médico, né, realmente tem uma classe... os médicos, eles estão numa classe que é muito mais alinhado um com o outro, até na forma de cobrar, né? Então, assim, quando a gente fala também, um exemplo legal, por exemplo, às vezes a gente fica naquela, quando tá começando, de achar que tem que cobrar pouco para começar, né? Ou que você tem que fazer um rascunho, sabe aquele croquisinho para o cliente se convencer de fechar com você? Nossa, quantas vezes eu não escutei isso no começo, do cliente falar assim, mas você não vai me entregar nada? Eu tenho que te pagar para uma entrada para daí você fazer algum desenho? E, gente, você vai aprendendo. Quantas vezes eu não fui fazer visita pro cliente, não cobrei por essa visita, cheguei lá, a gente se empolga, né? Falei um monte de coisa, dei um monte de dica. Ele falou, não, muito obrigada, vou pensar, né? Vou falar com meu esposo, aquela coisa, né? A gente já sabe. Aí, a pessoa executou tudo que eu falei, entendeu? Então, a gente começa a ver que tem outros profissionais, por exemplo, médico. Vamos supor que você tá no churrasco com um médico, tá? Eu tenho amigas médicas, talvez é diferente um pouquinho, né? Tem muitas vezes que a gente vai trocando ideia. Mas vamos supor que é um médico que tá no churrasco, que você nem conhece tanto, mas você sabe que tá ali, tá trocando uma ideia com ele. Você vai falar assim, nossa, tô com uma dor aqui, o que você acha que pode ser isso aqui, né? Gente, o que o médico faz? E assim, numa boa, sem ficar chato, ele fala assim, olha... Pode ser tal e tal coisa, mas aí só com o exame, né, que a gente consegue ter certeza. Faz o seguinte, segunda-feira você passa no meu consultório, fala com a minha secretária e ela agenda um horário pra você. Fala que é urgente, aí ela vê lá a minha agenda e coloca você. Aí você vai passar pela secretária, você acha mesmo que você vai entrar na sala do médico sem pagar pela consulta. E a gente fica com receio de fazer isso, né, de cobrar uma visita, de cobrar uma ida. Então...
isso que o Ricardo falou aí de cobrar, né, de aprender a se posicionar como médico, fez muito sentido. Não que a gente está se comparando, mas eu acho que na arquitetura ainda existe muita falta dessa sinergia toda dos arquitetos saberem como se posicionar. E aí se posicionando errado, ele vai estragando o serviço dos outros que querem se posicionar certo, porque fica mais difícil de você embasar, de você explicar os seus porquês, né? Mas, gente, é o que eu falei, trabalho para você conseguir fazer isso plena ali, com consciência, sem gaguejar, sem ficar se sentindo mal, sentindo culpa, sabe? Que às vezes, nossa, quanto que eu já senti isso? Senti que como se o cliente estivesse fazendo um favor por contratar, né? Do tipo, você tem que ficar mostrando e provando mil coisas. Você consegue entender que é diferente, que não é bem assim, né? Que a gente precisa agir para as coisas darem certo, para você conquistar aquela atenção daquele cliente, né? Então, é um monte de coisa, gente. É muita coisa mesmo aí ao longo desses 9 para 10 anos aí de carreira que eu trago aqui, ó, nas costas aí, ó, na bagagem mesmo, na labuta. Ó, a Bruna falou aqui, ó, fico me segurando pra não dar dica, às vezes escapa. Gente, a gente é apaixonado pelo que a gente faz, não é? É aquela coisa que eu falei da alma de artista que a gente vê jeito pra tudo, né? A pessoa tá falando e já tá ali na frente, a gente já visualizou pronto, né? A sala dela, enfim, o imóvel tá pronto pra nós, mas a gente tem que lembrar disso, é nosso trabalho, é nosso ganha-pão. Então, tudo bem dar a dica, mas a dica tem que ser cobrada. Nem que você cobre um valor ali irrisório, do tipo, sei lá, vai. Ah, eu vou até a sua casa, eu cobro R$100, 150 a visita, que pelo menos você pague sua gasolina e pelo menos você pague um pouquinho do seu tempo. Aí, se você fechar o projeto comigo, eu desconto o valor dessa visita. Senão, vai ter dado ali pra você uma consultoria. Olha só como é diferente, se empacotar o seu serviço. Ó, tô dando uma dica extra aqui agora, tá? Porque você foi até ela, você deu dicas. Por que não cobrar por isso? Mesmo que seja isso, 100, 150 reais, mas você fala que você vai descontar depois se ela fechar o projeto. Mas lógico, você já colocou aí o valor dessa reunião, se você fez essa planilha que eu te mostrei. Você vai descontar uma reunião. Você entendeu? Mas pelo menos você está trabalhando de forma profissional e o cliente vai entender que valeu a pena aquelas dicas que você deu, que com isso ele já consegue fazer alguma coisa, ele já saiu do zero, né? Da tela em branco que estava na mente dele, ele já tem algo. A partir do que você falou, do que você mostrou que era possível. E é isso, gente. Gente, eu acho que eu vou encerrar então. Ninguém tem dúvida mais.